Anatomia Humana com Rodrigo Eberhardt Munzarsson. Bom, aqui a gente vai colocar, a gente vai ver nessa aula o sistema circulatório, em primeiro lugar. Então nós vamos começar analisando o sistema, uma revisão rápida, as veias, sistema venal ou venoso, circulação fetal. A gente vai ver o que ocorre quando o feto nasce, quando termina o seu desenvolvimento. E problemas congênitos também associados, normalmente cardíacos, né? Bom, pois bem, começamos então a aula. A gente viu na outra aula as diferenças entre artéria e veia. As paredes são diferentes, maior espessura das artérias e normalmente são muitas delas musculosas, contráteis. As veias, nós vimos que podem possuir válvulas. Essas válvulas são importantes para evitar o refluxo de sangue. Outro ponto importante da aula passada, revisando, é a formação do bloqueio de artérias, ateroscleroma. Então, a formação de um ateroscleroma, aterosclerose da artéria, por exemplo, das coronárias, que ficam em volta do coração. Então, o coração está aqui, né? Você tem lá gordurinha em volta. Isso é a parte externa. Então, coração, vista externa, anterior. E o que a gente tem então? Uma rede de artérias que vão nutrir, tá, o coração, ok? Então, essas artérias são chamadas de artérias coronárias. Artérias coronárias. Como regra internacional quase, todo mundo usa vermelho. Então vamos lá. Então, essas artérias seriam as artérias coronárias. É uma rede bem ampla, bem diversificada. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Então essas são as artérias que são ricas em oxigênio e nutrem o miocárdio, que efetivamente é o músculo cardíaco, né? Músculo cardíaco. Beleza? Bom, isso é extremamente importante que você grave sempre. E possivelmente, dependendo da alimentação da pessoa, alimentação rica em LDL, a pessoa pode ter então formação de um ateroscleroma e aterosclerose das artérias. O que seria isso? Formação de placa lipídica, ou seja, de gordura, que vai interromper o fluxo normal de sangue que vai passar por aqui. Ok? Isso também é muito importante. Então, esse fluxo, o fluxo de sangue, ele não pode parar aqui, não pode parar de sair sangue, de passar sangue. Se tiver uma obstrução numa artéria, pode levar ao infarto desse tecido, no caso, o tecido do coração. Vimos os capilares, vimos a ação das válvulas, evitando o refluxo. Então, as válvulas, em via de regra, fazem o quê? Evitam o refluxo do sangue. Desculpe minha letra, tá? Isso é importante, então. Evitar o refluxo, ou seja, a
volta do sangue. Então, isso aqui é muito importante e vale a pena vocês gravarem, tá? Essa válvula, ela funciona, vocês podem ver, ela fica assim, né? Aqui no caso é uma veia, então vou mudar a cor, né? É uma veia, tá? O sangue que passa nesse sentido, ele vai conseguir passar normalmente aqui. O sangue pode refluir, ele pode voltar. E aí ele vai encontrar uma barreira que é a própria válvula ou válvula. Então, a grande importância das válvulas é evitar o refluxo sanguíneo, atrapalhando assim a circulação. Então, é uma forma saudável. No caso aqui da panturrilha, que a gente chama de panturrilha, nesse músculo aqui da batata da perna, quando a gente anda, há uma contração desses músculos, gastrocnêmio e missólio, né? E aí vão esmagar essa veia, favorecendo a subida do sangue. Oh, fantástico, né? Então, o ato de andar, eu vou caminhar aqui um pouco. Quando você anda, você cria esse fluxo, o fluxo sanguíneo ideal, tá? Fazer esporte, exercícios. Então, assim, às vezes eu fico muito sentado fazendo aula, faz mal, né? Então, a gente tem que caminhar, andar. Na outra aula vimos onde fica o coração. Estou fazendo uma revisão, né? E vimos as artérias principais, certo? E agora, nessa aula, a gente vai continuar a aula para não ficar, ela está ficando muito longa e eu cortei. Nessa parte aqui, se vocês quiserem dar uma parada e estudar, vale a pena memorizar. Se possível, pare o vídeo, faz uma paradinha, pare e leia. Tudo bem? Beleza. Bom, agora a gente vai ver nessa aula a rede de veias. Então, a rede venosa. São as veias. Vamos começar então da cabeça, da região cranial até a região das falanges do pé. Bom, aqui não está especificado as veias da cabeça, mas uma delas importante é a veia vertebral. E a jugular externa, eu vou mudar de cor para dar contraste, claro. Então aqui você tem a vertebral, a jugular externa e a interna. Tá? Então tem jugular externa, jugular interna desse lado de cá. Para cá externa, para cá, para a esquerda interna, para a direita externa. Bom, subclávia, então você tem aqui a veia subclávia, a axilar, vou ficar mais perto aqui, tá? Tem a veia cefálica também, braquial, basílica, veia hepática, intermédio do cotovelo, radial, intermédio do antebraço, ulnar, arcos venosos palmares superficiais e profundos e digital palmar são as veias. Bom, aí aqui estamos falando das auxiliares, né? Aqui então braquiocefálica, direita e esquerda, veia cava superior, super importante, e aí você tem a veia cava inferior, né? Aqui, já para a gente continuar, a veia renal, que vai para os dois lados aqui, tanto para cá como para cá. Temos também as veias lombares, a veia gonodal, as gônadas, mulher, ovário, no homem vai irrigar o saco escrotal
vai até a região peniana. Aqui as ilíacas comuns, direita e esquerda. Ilíaca externa, ilíaca interna. Toda vez que tiver externa, tem interna. Femoral profunda, femoral, veias, né? Veia safena, tão importante, né? A produção da ponte famosa, né? Ponte de Safena. Já ouviram falar, turma? Quando uma pessoa tem uma interrupção em algumas partes do coração, pode-se fazer um corte nessa veia safena magna, e aí é retirado um pedaço desse vaso e reconstitui-se a artéria coronária, usando uma ponte de safena. Então você tem aqui, por exemplo, um bloqueio, né? Um bloqueio numa artéria coronária. Esse bloqueio vai impedir a passagem de sangue, o sangue vai ficar espremido aqui, e normalmente ocorre isquemia local. Isquemia é a falta de oxigenação do tecido. O que os médicos podem fazer? Então, utilizando essa veia safena, corta-se essa veia safena, tira um pedacinho e reimplanta aqui, ó. Então, é feito então um implante aqui, mais ou menos isso. Isso aqui é grosso modo, né? Só para vocês entenderem, tá certo? Aí o fluxo de sangue vem por aqui e passa para cá, então criando uma ponte de safena. Professor, usando-se então um vaso né, venoso para isso, mas ele consegue ajudar também a não voltar, o sangue não volta. Então muito legal, né? Muito bacana as possibilidades que nós temos de consertar, vamos dizer assim. A medicina consegue fazer então enxertos, né? Uma operação para continuar irrigando. É como se fosse uma ponte mesmo. Fazendo uma analogia, vamos dizer que essa ponte ela é interrompida. Na verdade, os médicos fazem uma ponte, ó. Ligam um ponto ao outro e o obstáculo é vencido. É mais ou menos essa a ideia. E aí, continuando, veia poplítea, safena parva, perdão, a tibial posterior, a tibial interior. E aqui, ó, a palavra me pegou, é anterior, né? Posterior e anterior, é lógico, né? Essa hora da manhã, né, Bernardo? Acorda aí, bicho. Então, ó, fibular e o arco venoso dorsal do pé, o arco venoso plantar. Então, aqui muito importante. Outra coisa que é extremamente importante, que vocês devem sempre levar em consideração, o pé tem uma curva. E essa curva tem gordura em volta que favorece, quando a gente pisa, a empurrar o sangue de volta para a cabeça. Então, basicamente, você tem sempre o pé curvo. Então, vocês já ouviram falar naquelas pessoas que têm pé chato, né? O pé chato, a pessoa pode desmaiar mais facilmente. Então, tem uma dificuldade de levar o sangue para a cabeça. Então, é muito interessante a gente analisar isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente pisa, a gente força essa área e empurra o sangue para cima. Então, o sangue vai no sentido contra a gravidade. Favorecido, vai ganhar uma força contrária à gravidade e que favorece o sangue a ir até o coração, até a cabeça. Interessante demais, né? Bom, aqui mostra as veias da cabeça. Então aqui a gente tem
mudar de cor para dar contraste. Veia sagital superior, veias cerebrais superiores, seio sagital inferior, veia cerebral magna, seio reto. Aí você tem seio transverso, seios petrosos superior e inferiores, seio occipital, na região occipital da cabeça, seio sigmoide em curva, em S, por isso o nome sigmoide, ó, tá? Em S, ok? Occipital, que mais? Tinha, então, era os seios occipital e a veia occipital. Veia vertebral, jugular, a gente já viu, externa e jugular interna, tá? Veia facial, maxilar, seio cavernoso, cerebral profunda, tá? E temporal superficial. E aí, braquiocefálica direita, braquiocefálica esquerda, cava superior, torácica interna, axilar e subclávia direita. Agora falando da drenagem venosa das veias, vista inferior. Então, essa parte aqui do cérebro. Então, vamos lá. Veia sagital, superior, seccionada, tributárias, como se fosse um rio, a ideia de rio, das veias cerebrais superiores, cerebral superior média, basilar de Rosenthal, então veia da ponte, cerebrais inferiores, seio petroso superior e seio transverso, confluência dos seios, seio occipital, seio reto, de veias, cerebelares inferiores, tá? E a gente finaliza a parte cerebral. Agora falando do tronco e do membro superior. Então veia cava superior, mediastinal, esofágico, azígo ou ázigo, torácica interna, então veia hepática, frênica inferior. Que mais? Vamos voltar lá para não ficar poluído o desenho, né? E aí, vertebral, jugular interno, jugular externa, subclávia aqui, ó, subclávia intercostal, entre as costelas, né? Superior, braquiocefálica, axilar, cefálica, hemiásico, acessória, hemiásico braquial, veia cava inferior, veia hepática, veias renais, direita e esquerda, direita e esquerda. Aí, veias lombares, gonodais, que a gente já viu, ilíaca comum, ilíaca interna, ilíaca externa, e aí vai dar origem à femoral lá embaixo. E aqui a sacral, veias, né? Aqui a braquial, basílica, que mais? Aí aqui, intermédia do cotovelo, cefálica, interóssea anterior, radial, basílica, ulnar e arcos venosos, palmares, superficial e profundo e digitais também, sendo mostradas aqui. Tá bom. Bom, aqui o caminho todo das tributárias da veia cava superior. Tá? Todo esse caminho, se vocês quiserem parar o vídeo, tentem aumentar. Aqui também as tributárias da veia cava inferior. Então, veia cava inferior, hepática, frênica, suprarrenais, renais.
a ilíaca comum esquerda e direita e esquerda. E aí as da perna vão descer. E as do membro inferior. Então, femoral, femoral profunda, magna, safena, safena parva, poplítea, fibular, tibial, tibial anterior, tibial posterior, tibial anterior e dos pés. Bom, isso aqui a gente já viu, mas vale a pena vocês darem uma olhada. Tá? Aqui na região do sistema porta do fígado. Então aqui está o fígado, né? Aí tem as veias hepáticas. Aqui a veia porta do fígado, que liga o fígado, a parte aqui do estômago, se liga aqui também com o pâncreas, região pancreática, e o intestino. Né? Super importante, diversas funções, liberação de glicose, captação de nutrientes, mas, claro, né? Função básica do sistema circulatório. Veia cava inferior, parte torácica da aorta, veia iliocólica, ileal, colo ascendente, cólica direita, veia mesentérica superior, cólica média, do colo transverso, pancreático duodenal, a veia, gástrica direita, baço, né? Gastromental direita, aí vem esplênica, que vai em região ao baço, pancreática, cólica esquerda, mesentérica inferior, aí você tem a região do colo descendente, as veias sigmoideas, intestino delgado, jejúnio ilho e reto superior. Então, a região aqui com todos os vasos ligados e os órgãos ligados a essa rede de vasos venosos. Né? Agora, falando da circulação no feto, nas vias circulatórias de um feto, tá? A cor vermelha indica sangue oxigenado, azul, sangue pouco oxigenado, sangue venoso, desoxigenado. O fluxo de sangue pelo coração do recém-nascido, em B. Dá uma olhada aqui, não sei se vocês podem enxergar direito, mas existe aqui um duto, ou ducto arterial aberto entre a artéria pulmonar, que é o tronco pulmonar, e a aorta. Existe um forame oval aberto, ó. Forame oval aberto, que não é essa região que eu falei agora, mas aqui é no átrio direito, e o ducto arterial aberto entre o tronco, tá? Encefálico e a aorta. Por quê, professor? Porque a mãe, nesse caso, um feto dentro da barriga da mãe, a grande parte da circulação sanguínea é feita pela placenta, o cordão umbilical, tá? Que é um anexo, vai aumentar, e tem um duto venoso aqui, ó, e aumenta essa circulação no bebê, que vem da mãe. E ocorre após o parto o fechamento desse duto, ó. O duto arterial ele é fechado para, claro, o bebê conseguir isolar as camadas do coração, as câmaras do coração para isolamento térmico e também para não ter mistura de sangue arterial e venoso, senão a criança iria a óbito ou teria uma doença congênita grave. Tem várias doenças relacionadas, se não me engano, tetralogia de Fallot, né, é uma delas. Bom, e aqui só para vocês entenderem então, o bebezinho dentro da barriga da mãe, ele tem uma ligação entre o tronco pulmonar e a aorta, ou duto arterial. E isso não ocorre já nas pessoas que quando nascem. Aí há um fechamento, isso é evolutivo, né? E o forame oval também fecha. Ali é lacrado aqui. Por que isso ocorre? Bom, basicamente isso tem a ver com o desenvolvimento embriológico e fetal do ser humano. E
a evolução, como a criança está dentro do corpo da mãe, ela não tem grande necessidade de ter a divisão entre sangue arterial e venoso. Já quando a criança vai para o meio externo, o bebê, o feto, após o parto, como vai para o meio externo, a adaptação evolutiva ela é clara ao fechamento dessas ligações, favorecendo a separação de sangue venoso e arterial. Para quê, professor? Com a função? Principalmente manter a temperatura do corpo e a pressão arterial, tá? Em níveis adequados para a pessoa conseguir andar, para conseguir ter as atividades normais. E aqui o caminho do sangue padrão circulatório do feto. Então você vê que aqui, ó, forame oval, abertura no septo intersticial que permite passagem de sangue diretamente para o átrio esquerdo. Então aqui os átrios se ligam. Ó. O forame oval ele faz a ligação entre o átrio direito e esquerdo. Já quando nasce isso não ocorre mais. Há o fechamento desse forame oval aqui, tá vendo? Há um fechamento e não tem mais ligação entre os átrios. Outra coisa curiosa, né, é que como a mãe está nutrindo o embrião e o feto, depois é degenerado esse seio venoso, tá? E o umbigo se você olhar o seu umbigo é a prova disso, né? Que a gente teve a ligação circulatória com a mãe, né? Troca de células, etc. Tudo bem? É isso. Bom, agora aqui alguns problemas cardíacos congênitos. Então vamos ver. Forame oval e o ducto arterial patentes. Então vamos lá. Tem gente que continua tendo esse duto arterial aberto e forame oval patente, aberto, trocando sangue venoso e arterial. Quais são os efeitos? Perda de energia, normalmente morte súbita e normalmente essas pessoas não vivem muito. Raras exceções. Eu não sou médico, mas tem vários tipos de anomalias cardíacas, né? Nesse caso estou só apresentando elas, tá? Eu não sou cardiologista, não vou entrar em detalhes para não falar besteira. E B, defeito do septo interventricular. Então, pode ocorrer aqui troca entre os ventrículos, gravíssimo, né? Troca de sangue entre os ventrículos. Então, defeito no septo. Outro defeito, tetralogia de Fallot, que eu te falei agora. Isso. Aqui, ó, duto arterial patente e estenose pulmonar. Ó. Tá? Então você tem esse probleminha aí. Aumento do ventrículo direito e ó, estenose. Ó. Uma abertura aqui, o septo, defeito no septo interventricular também. Então a mistura de sangue venoso e arterial. Eu presumo, sem ser cardiologista, que muitas dessas pessoas devem morrer cedo. Por quê? Por causa da falta de pressão adequada do coração ou são debilitadas. Por quê? Essa mistura de sangue arterial e venoso diminui a capacidade do corpo manter a temperatura e diminui a pressão corporal, da sístole, pressão sanguínea, o que afeta também o envio de sangue para todas as áreas do corpo. Transposição de grandes vasos, então pode ocorrer aqui é o duto arterial ainda patente, né? O tronco pulmonar invertido, ó. A aorta para cá, coisa bem estranha, né? Isso é uma variação bem esquisita. O tronco pulmonar do lado esquerdo, que nunca acontece na pessoa normal, e a aorta do lado direito, que é muito estranho também. Então, um defeito, uma transposição dos grandes vasos. Defeito também do septo atrioventricular. Então, defeito atrial, então tem um buraco, o forame oval aberto, né? E mistura de sangue arterial do lado esquerdo e do lado direito.
e defeito ventricular também, deixando passar o sangue arterial para o venoso sucessivamente. Beleza? E aqui uma angiografia, para vocês terem uma ideia, aqui mostrando aqui uma artéria subclávia, esquerda de um paciente, mostrando o diâmetro diminuído, ó. Tá? Então você tem um probleminha aqui no calibre dessa artéria subclávia, tá? Uma diminuição do calibre, ó, veja, aqui uma diminuição do calibre, e aí só um especialista para saber exatamente quais são as medidas e tudo, eu realmente não sei, mas o cardiologista deve saber. Bom, estou só apresentando alguns problemas, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Então, de maneira geral, a gente viu a beleza do sistema circulatório. E só para relembrar, entre artérias e veias, o corpo humano tem em torno de 100 mil quilômetros de artérias e veias, vênulas e arteríolas, né? Então, 100 mil quilômetros. É uma coisa espetacular, né, turma? Uma coisa incrível, fantástica. Veja lá o cérebro com a irrigação, né, complexa. Muito interessante, então, a gente verificar isso, né? Então, fantástico, sobre todos os aspectos, uma coisa fenomenal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula falando do sistema circulatório, né? E que instigue vocês a estudar mais e fiquem com essas belíssimas imagens. Um grande abraço para vocês. Aqui falando de veias e artérias, 100 mil quilômetros, fantástico! Daria 2 voltas e meias na Terra, só os conduítes que levam sangue dentro do nosso corpo. Artérias, veias, arteríolas, vênulas e capilares, né?